Oi, gente. Bom dia, gente. Acordando. Eu queria ler aqui algo para vocês. Eu estava lendo aqui uma matéria de Ricardo, do Ricardo. Ele é jornalista, ele fala muito sobre política. Se tornou até um pouco polêmico, mas eu acho ele muito inteligente. Eu acho que é uma pessoa que fala coisa com coisa. É óbvio que se ele vai falar tudo, ele fala tudo que ele pensa, eu, na minha visão, ele é muito coerente com o que ele fala, ele não toma partidos a priori, pelo que eu entendo. Ele não é de tomar partido, deve ter suas preferências, né, como todo mundo, mas ele faz uma coisa que é não, tipo assim, se ele gosta prefere alguém, como que eu diria assim, por exemplo, por exemplo, político, eu votei porque tinha que votar, um exemplo, né? Então eu não queria nenhum tal, mas eu tive que fazer uma opção. Então você vai por aquilo que você mais gosta, ou que você acha mais coerente, ou que você acha menos safado por algum motivo, alguma coisa do tipo. É óbvio que ele deve ter, mas ele não demonstra. Então ele fala de A, fala de B, fala de Y, e o que ele fala são coisas que tem provas, ele não abre a boca para falar uma coisa que ele entende. Se é que vocês me entenderam, só para... Então eu estava lendo uma matéria desse cara, o sobrenome dele eu nunca lembro, porque eu acho que ele tem origem judaica, alguma coisa assim, o sobrenome dele é bem complicado, eu agora não... Mas é esse Ricardo tal, eu vou falar uma coisa porque eu gostei demais dessa matéria que ele fez, assim, ele associou o nosso momento, fez uma associação do nosso momento que nós estamos vivendo, com esse ódio todo, com esse disparate, com essas coisas de você não poder ter o direito de ir e vir, que muitas vezes é impedido, agora com essa guerrinha aqui dentro mesmo do país, depois da eleição, né? Depois de confirmado o resultado, mas não tem nada a ver exatamente com isso que ele vai falar. Então ele pegou o caso ontem como que é o nome dela? Meu pai, olha, eu assistia demais a menina, a Isabel Salgado, né, do vôlei. Inclusive eu gostava muito, gente, anos e anos atrás, né? Inclusive ela tem a minha idade, né? E faleceu de uma hora para outra, a Isabel Salgado do vôlei, que eu gostava demais dela, da Jaqueline, né? E assistia muito, era uma época que a gente assistia muito em casa. Eu, o pai dos meus filhos, o meu ex-marido, nós gostávamos demais, meu cunhado que já faleceu novo, então nós gostávamos de assistir. Muito, então eu acompanhei, admirava demais essa menina, assim, a personalidade dela, sabe, a simplicidade dela e mais o talento, né, pro vôlei que ela tinha demais. E quando a morte vem, gente, que a gente fica doente, fica em cima de uma cama, que a gente todo dia tá com a dor, que a gente se enche de remédio, é uma coisa mais ou menos que nos prepara para a morte. Eu falo mais ou menos, gente, porque a morte não tem como você se preparar 100%, principalmente para a do outro. E eu acredito que nem a nossa 100%, 100%, por mais que a gente fale que eu não tenho medo, que nem eu não tenho medo da minha, eu tenho medo de como eu tenho medo da doença, da dor, que passei recentemente uma dor com esse câncer, muito desesperadora. Então a gente tem medo da dor, tem medo da perda. Já pensou você amar muito uma pessoa e de repente, quando ela vem de repente, que nem foi o caso da Isabel agora, que Isabel, segundo me consta, e até ele fala nessa matéria, ele fala, segunda-feira ela estava bem, estava com a gripe, depois ficou muito forte e foi para o hospital, e quando é na quarta-feira ela vem a desencarnar, a morrer, como quer que você queira chamar.
E isso é muito assustador, porque apesar dela ter 60 anos, 62, era uma pessoa muito dinâmica. Eu mesma fiquei assim boba, porque assim, sabe quando você não parece a idade, você independente, porque a idade está muito aqui na energia, na tua energia. Tem gente, 20 anos, gente, que parece uma pessoa envelhecida, e não só na aparência. Em tudo, no agir, no tudo. Tem gente que tem 60, parece que tem 80, 90. Tem gente que tem 80, parece que tem 60. E tem gente que tem 60, parece que tem 30, né? E ela muito dinâmica, né? 5 filhos, um de criação, 4 dela. Uma mulher muito assim pra frente, guerreira de verdade. Eu tinha sim uma admiração por ela. Ela foi cotada até agora para fazer parte da transição do governo. Tinha recebido, se eu não me engano, há 2 dias, né? A proposta, estava toda engajada e tal. Mas não é que olha, é isso que eu falo, gente. A gente acorda, a gente vai dormir e a gente não sabe do momento seguinte. A gente acorda, a gente não sabe se daqui a 1 hora a gente vai estar aqui. A gente vai dormir, a gente não sabe se acorda. É isso. Então ele fala sobre isso. Não tem assim muito a ver com política, mas entrando na política pelo momento. Então eu vou ler para você aqui o que ele falou. É um pouco longo, mas é muito, gente. É muito interessante. Deixa eu ver aqui quanto tempo já tem de gravação. Tem bastante tempo, mas vamos lá. Já. Gente, é um pouco comprido, mas é muito interessante. Eu vou falar o que ele escreveu aqui, independente, gente, do que ele fala, de se alguém gosta dele. Ele escreve para o estado de Minas, né? Então, olha só o que ele fala aqui, que eu achei muito, muito legal. Eu vou começar assim que eu pintei, deixa eu ver, eu peguei me pensando, olha o que ele fala. Ontem passei um dia maravilhoso no, digamos, interior de Minas, ao lado de uma família não menos maravilhosa, gente verdadeiramente do bem, acolhedora e capaz de transformar as horas em segundos. Para melhorar, tinha um pé de jabuticaba do tamanho e quantidade de um Mineirão lotado de atleticanos. Isso porque ele é atleticano, então ele comparou o pé de jabuticaba. Ao voltar para Belo Horizonte, ainda tocado pela satisfação da experiência de ter passado um dia maravilhoso com pessoas maravilhosas, né? Olha só onde ele quer chegar, muito legal. Me deparei com o trânsito interrompido na Avenida Raja Gabalha, não sei como se pronuncia, mas é isso, na Avenida Raja Gabalha, alguma coisa assim, gente. Já era noite e chovia muito, mas ainda assim um grupo de manifestantes, isso no feriado ele está falando, gente, um grupo de manifestantes insistia em se manter alheio à vida real, focado inclusivamente em seu mundo egoísta e egocêntrico, esquecendo-se inclusive do feriado, onde nós estávamos comemorando a proclamação da República 15 de novembro, né? Que foi proclamado em 1889 e tal. Isso sou eu que estou falando, que foi feita uma enquete na TV Cultura, o pessoal não sabia nem o que estava comemorando. E uma pessoa ou outra, ou muitas não saberem, mas foi feito, as pessoas que foram perguntadas, só 80%, ou só 20% sabiam, 80% não sabiam. Então, é isso. Aí ele fala isso, ao voltar para Belo Horizonte, ainda tocado pela satisfação da experiência que ele passou um dia maravilhoso, que a gente tem que valorizar cada segundo das nossas vidas, é isso que ele vai focar. Como eu falo toda hora, né? Me deparei com o trânsito interrompido nessa avenida. Já era noite e chovia muito, mas ainda assim um grupo de manifestantes insistia em se manter alheio à vida real, focado exclusivamente em seu mundo egoísta e egocêntrico, esquecendo-se inclusive do feriado, tá? Aí passa.
Não estou, não sei se vai sair na ordem, mas eu vou escrever, eu vou ler depois, aí vocês mais vai dar para entender o resultado, o que ele quer falar. Não estou, nem nunca estive dentre aqueles que acreditam que só se aprende na dor. Ele quer dizer que ele não é uma dessas pessoas que precisa ver a dor para ele aprender. Amém. Que todos entendessem isso, né, gente? Que a gente pudesse aprender com o amor e não com a dor, porque a dor é forte e ela chega, gente. Por exemplo, eu estou viva hoje, mas quantos eu já perdi que eu amo, quantos eu já vi com dor, quantos eu já vi dor na alma, dor física. E quanto mais a gente vive, mesmo que a gente não vá embora ou não fique doente, tem muitos dos nossos, quem a gente ama fica, quem a gente ama sofre. E a gente sofre em dobro, em triplo, porque a gente ama, não é verdade? Então é isso que ele quer falar. Então ele fala aqui, não estou nem nunca estive dentre aqueles que acreditam que só se aprende na dor. Nestes dias tão tensos e intensos, onde o cisão social e familiar atinge níveis inéditos de estupidez. O olhar atento e aguçado sobre o cotidiano e a percepção da fragilidade e fugacidade da vida merece e precisa estar mais afiado do que nunca. Peguei-me pensando no que perderam aquelas pessoas que deixaram de curtir o dia de folga ao lado de amigos, da família, lendo livros ou assistindo alguma série. Enfim, dedicando tempo vago ao lazer, ao desfrute e não somente ao exercício do ódio. Sim, ninguém ali está fazendo outra coisa senão odiar. Que são essas pessoas que estão fazendo baderna na rua, né? Pedindo, né? Fazendo desordem. Não é isso que ele quer dizer. Então, muito interessante. Aí vem, por que raios, aí ele fala, por que raios passar um feriado sob frio e chuva para aclamar golpe de Estado? Por que raios passar um feriado sob frio e chuva para aclamar golpe de Estado? Não seria muito melhor namorar, brincar com os filhos, beber com os amigos, comer jabuticaba e tabirito, que é o que eles estavam fazendo, comendo buticaba, que é uma delícia, né, gente? Hoje pela manhã participei do programa Conversa de Redação da Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, e debatemos temas sensíveis e atuais, como racismo, como preconceito e pobreza. Poxa, tanta coisa complexa e verdadeiramente ruim acontecendo, e muitos de nós, privilegiados que somos, imunes a tudo isso, deixando de agradecer para agredir. Eu vou parar com essa parte para não ficar muito longo o vídeo, até para subir é ruim, e eu vou voltar com parte 2, lendo o que esse cara escreveu, porque eu simplesmente amei. Eu vou interromper esse e volto lendo o restante que eu acho que vale muito a pena, parte 2, gente, para não ficar tão extenso.